Olá, seja bem-vindo. Eu sou Tatiana Scremin, trabalho com consultoria e treinamento de ICMS, IPI e ISS e também sou professora de pós-graduação na área de tributos indiretos. O objetivo dessa palestra é mostrar um pouquinho sobre a questão do crédito presumido. Será que ele sempre é um incentivo fiscal? O objetivo do fisco é que ele seja, tanto é que está dentro do regulamento do ICMS na parte que trata de incentivos, de benefícios fiscais. Mas dependendo do cenário daquela empresa, pode ser que esse benefício não seja interessante, ele pode se tornar um desincentivo ao invés de ser um incentivo fiscal. Então, antes de eu mostrar para vocês uma situação, um exemplo de quando que o benefício de crédito presumido deixa de ser um benefício na visão da empresa e não do fisco, vou conversar um pouco, vou mostrar o que é o crédito presumido de ICMS. E aí depois eu mostro para vocês um exemplo. O crédito presumido, então, de ICMS, alguns estados chamam de crédito outorgado, ele é, a princípio, um incentivo fiscal e ele é concedido pelo fisco com a intenção de diminuir a carga tributária da empresa. Ou ele quer incentivar algum tipo de segmento de mercado, a indústria, importadores, até o e-commerce, tem bastante crédito presumido aí pelos estados, ou às vezes ele quer trazer empresas de outros estados para aquele estado, trazer essas empresas para cá. Vamos trazer as empresas para cá, então vamos lançar a mão aí de um incentivo fiscal bem legal, e geralmente eles usam esse termo, crédito presumido ou outorgado, dá na mesma. Seria um benefício, a princípio, nesse primeiro momento é um benefício, em que a empresa joga um crédito na apuração do ICMS e aí diminui a carga tributária efetiva a recolher. Você sempre tem que olhar no regulamento do ICMS do seu estado, ou na lei que trouxe esse incentivo, quais são as condições para ver se você consegue atender essas condições. O que nós vemos muito na prática, o que se vê muito na prática, é que a empresa vê que tem um crédito presumido, começa a utilizar e não atende, às vezes, alguma das condições. O que o estado pode fazer? Ele pode ir lá e descaracterizar todo o benefício. Você tinha que entregar um relatório anual porque está utilizando aquele crédito presumido, mas nunca entregou esse relatório. Se o fisco for bonzinho, ele vai dizer, fulano, entregue aquele relatório e vai aguardar você mandar. Se ele tiver com um pouco de mau humor, ele pode dizer, cadê o relatório que eu não recebi desde 2 anos atrás, quando eu te concedi o benefício? E aí você tem que correr atrás da máquina para trazer esse relatório, esta condição para ele. O relatório é só um exemplo, tem várias, dependendo do tipo de incentivo, tem várias condições. Aumento de emprego, aumento de renda, de faturamento, garantir o faturamento anual, então dependendo da situação fica bastante difícil. Imagine nesse momento de pandemia, você ter assinado um documento há 2, 3 anos atrás, que garantia um faturamento anual de 100 milhões para poder usar o benefício e o Estado te concedeu. Você chega no ano de 2020, esbarra com uma pandemia, teve que fechar o seu negócio ou diminuiu demais o faturamento. Como que você vai conseguir atender esta condição? Geralmente os fiscos, eles vêm facilitando, porque foi uma situação diferente do habitual. Então eles vêm, alguns colocando, vamos rever esse compromisso assinado com a gente, já que está sendo impossível você atingir esse faturamento conforme nós combinamos. E foi uma situação que não tem controle de nenhuma das partes, nem do fisco e nem das empresas, nem dos contribuintes. Então pode ser que o fisco esteja entrando em contato com os seus contribuintes para rever esses compromissos afirmados. Se o fisco não fez isso, é bom você ir até o fisco. Olha, nós assinamos um compromisso aí que eu teria que faturar 100 milhões, que eu teria que colocar tanta quantidade de novos empregos, de novos trabalhadores, mas com o atual cenário é impossível, para ver o que o fisco facilita, para não correr o risco de perder o incentivo. Porque já pensou, se você tem um incentivo fiscal de crédito presumido, que você, ao invés de tributar, vamos supor, 18%, você pague 1%, e aí o Estado vai lá e descaracteriza tudo, você vai ter que refazer a sua apuração de débito e crédito desde quando você teve o benefício, então fica muito difícil. Então, gente, assim, todo benefício fiscal, e aí a gente entra também na questão do crédito presumido, se tiver condições, você tem que ficar observando essas condições e atendê-las.
A não ser que tenha algumas que diz preferencialmente, porque tem algumas situações de créditos presumidos, por exemplo, que ele diz, olha, você tem um crédito presumido desde que você contrate transportadores preferencialmente deste estado. Beleza, é preferencialmente. Então, quer dizer, a maioria dos contratados na parte de transporte tem que ser desse estado, mas se eu contratar um ou outro de fora, eu não vou trazer risco para a descaracterização desse crédito presumido. Mas tem situação que é pontual, que é efetivo, que o Estado diz, olha, você tem que contratar transportador, um exemplo só, né, gente, desse Estado. Opa, daí não é preferencialmente. Então você tem que analisar como está escrito. É bem complicado isso. Tem situações que trazem dois tipos de interpretações, ou até mais, né? Mas é isso aí, o regulamento do ICMS é isso aí mesmo, ele é um pouco mais complexo, né? Gente, regime especial, o pessoal me pergunta muito, todo crédito presumido tem necessidade de regime especial? A resposta é nem todos. Alguns sim, muitos sim, na verdade. Você depende do fisco te autorizar a utilizar aquele crédito presumido. Outros você não depende de uma autorização, mas de um comunicado. Você tem que ir lá no sistema da Secretaria da sua Fazenda e comunicar que a partir do mês tal você vai iniciar a utilização de crédito presumido. Então, uns necessitam de regimes especiais, outros apenas de um comunicado e alguns não precisam. Você simplesmente olha no regulamento, você analisa se a sua empresa pode utilizar, se você consegue atender aquelas condições, e aí começa a utilização. Bem simples. Crédito presumido no documento fiscal nunca deve aparecer. Na área de ICMS é muito complexo nós afirmarmos isso. Nunca. Vai que tem uma exceção. Vai que tem algum tipo de crédito presumido que manda você diminuir direto a tributação do documento fiscal. Pode acontecer, mas não é comum. Se não falar nada de documento fiscal, você está lendo ali o regulamento sobre o crédito presumido para ver se você pode atender aquelas condições. Então você está vendo, consigo atingir esse faturamento, esse crédito presumido não tem condição nenhuma, só diz que é crédito presumido e é um percentual X. Ótimo, perfeito, vai utilizar. Se tiver as condições, você vai sempre analisando uma a uma. E aí, se não falar nada da questão da nota fiscal, você está analisando, não menciona a nota, nada. É porque você não pode jogar crédito presumido nem observação nenhuma no documento fiscal. É na sua apuração, ou seja, se a tua saída, vamos supor que é para fora do estado e o produto é importado, vai a 4%. É uma operação interna e é um estado que a alíquota é 17%, vai a 17%. Não, o estado aqui, a alíquota desse produto é 25%, vai a 25%. É a alíquota normal do teu produto naquele estado ou na operação interestadual. Na apuração do ICMS é que você vai jogar esse percentual, esse valor de crédito presumido. Para fins do SPED fiscal, você tem ajuste na sua apuração. Então, você vai lá e faz um ajuste, aquele valor aparece como crédito. Você tem o débito e aí no confronto entre débito menos crédito, você tem o saldo a recolher. Então, só cuidado se precisa de regime especial ou não, porque para fins do SPED, se você fizer um código de ajuste, ele vai deixar passar, ele não vai dizer para você, olha, você não pode utilizar esse ajuste porque você não tem regime especial. Isso não ocorre. Pode ser que no futuro, com a melhora, né, do SPED, do SPED como um todo, e a gente vem vendo isso na prática, cada vez eles estão mais refinados, pode ser que no futuro tenha uma crítica sim, uma validação, mas hoje não tem. Então você vai lá e você tem que cuidar se tem que ter regime especial ou não. Vai estar escrito a necessidade de regime especial dentro do benefício, dentro do regulamento, ou da lei, ou do decreto que concedeu, que trouxe aquele benefício para o seu estado, vai estar dizendo se é obrigatório ter regime especial ou não. Os mais importantes no estado, eles dependem de regime especial. Pode até ser que tenha um estado ou outro aí que não, mas aqueles mais relevantes, que tem uma carga, uma desoneração maior, ou seja, um benefício muito maior, geralmente esses dependem sim de regimes especiais. Em relação ao cálculo desse crédito presumido, vai depender do benefício em questão.
Pode ser que o cálculo seja pelo preço de entrada, pode ser que seja pelo preço de saída, pode ser que seja só sobre compras, só sobre vendas ou ainda sobre o valor de ICMS. Depende, não tem uma regra padrão. Quando você for ler sobre o regime especial, sobre o benefício que você vai utilizar de crédito presumido, fique muito atento a isso. Como que você vai utilizar aquele benefício, o cálculo, como que você vai fazer aquele cálculo. Se for sobre a entrada, é um percentual, é um valor fixo, tem de tudo que é jeito crédito presumido, mas em geral, na maioria dos casos, é percentual. Vamos supor que você é um laticínio. Muitos estados têm um crédito presumido de 4% sobre a compra de leite produzido dentro do próprio estado. Então, quer dizer que se você comprar de produtores daquele estado, o leite in natura, você aproveita 4%, aí depende muito de cada estado, mas o que eu vejo, né, que é mais comum é o 4%. 4% do preço da compra. Então você olha ali o valor das entradas de produtores daquele estado, 4% daquele valor é crédito presumido. Então você faz um lançamento na conta gráfica, na sua apuração deste valor de crédito presumido. E aí sempre, como a gente já viu, verifica se depende de regime especial ou se tem alguma condição a mais do que isso. Sempre olhem essas condições, é muito importante isso. Porque se não olhar as condições, é um ponto do incentivo virar um desincentivo. Já pensou? Você deixou de atender uma condição porque não sabia, ou porque achava que ia atender e esqueceu no decorrer do tempo, ou não conseguiu realmente atender. O Estado vai lá e desconsidera todo o teu benefício, né? Complicado. Outra questão que tem de cálculo é sobre o valor da saída, então observem se ele coloca saída ou venda, que é bem importante, como acontece na entrada também. Está como entrada? Eu tenho um crédito presumido que eu posso aproveitar sobre o preço de entrada. Está entrada ou está compra? Isso muda tudo. Entrada é qualquer entrada. Entraria até bonificação? Compra não, é aquilo que eu compro realmente, que eu pago pela entrada daquele produto. Então isso é uma questão que tem que ser observada também. Vale também na questão da saída. É uma venda? É venda. O crédito presumido é aplicado somente sobre a venda ou sobre as saídas? Porque se é só sobre a venda, todas as saídas não entrariam. Então eu teria que separar o que é venda e o que não é venda. Ah, mas aí tem um crédito presumido que é sobre o valor das saídas tributadas. Então tudo que não é tributada não entraria no cálculo. Então são situações que a gente tem que tomar bastante cuidado e estar sempre observando. Também existem situações que o crédito presumido é calculado sobre o valor do ICMS devido, do valor do ICMS debitado na nota fiscal. Então, vamos supor, na nota fiscal está destacado 17%, e lá no regulamento do ICMS diz que para aquela situação você pode aproveitar um crédito presumido do valor do ICMS equivalente a 14%. Então, sempre observem a forma de calcular para não correr o risco do cálculo ficar equivocado. E olha só que interessante também, tem muitos benefícios que eles dizem assim, você pode usar um benefício tal em que a carga tributária efetiva não ultrapasse, vamos supor, 1%. Então ele não está te dizendo qual é o percentual do seu crédito presumido, você tem que cuidar, você tem que observar. Então vamos supor que ele diga apenas que a carga tributária efetiva fique em 1%. Para a sua carga tributária efetiva ficar em 1%, você vai olhar, você vai pegar o valor da sua saída. O valor da saída foi R$100. R$100, você tem ali um ICMS, vamos supor, de R$17, 17%. 17. Débito na sua apuração de 17. Mas lá no regulamento ele diz que você paga efetivamente 1%. Então, 100 vezes 1% dá R$1. Então, a diferença do 17, que foi o débito, para R$1, que é o que você tem que pagar, que é o 16, nesse exemplo, seria um lançamento de crédito presumido. Eu tive uma situação que eu observei, e aí eu gosto desse exemplo, porque é bom para a gente ficar bem ligado e tomar bastante cuidado nessa questão de como que eu uso esses percentuais, ler, reler, porque o ICMS ele traz bastante, não digo pegadinha, mas duplas interpretações é muito comum. Cada um lê e interpreta de um jeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu peguei uma situação assim, a empresa ela poderia usar um crédito presumido em que a carga tributária efetiva ficava em 7,6%. 7,6% é o que ela tinha que pagar. Ela entendeu que não, que 7,6% era o crédito presumido. Então, nessa confusão, ela acabou pagando menos imposto do que ela deveria pagar.
Ela não chegou a perder o benefício porque foi visto isso antes, mas isso aí passou quase um ano. Então, o que teve que ser feito? Refazer toda a apuração e pagar a diferença do ICMS com multa e juros. Aí foi uma denúncia espontânea. Como é um estado que dá valor à denúncia espontânea, tá tudo bem. Tem estados que não é bem assim. A gente sabe disso. Tem estados que são um pouco mais rígidos. Mas ela percebeu antes do fisco perceber. Então, aí deu tudo certo. Quer dizer, tudo certo. Ela teve multa e juros a pagar aí dessa diferença, mas o benefício dela está garantido. Ela não perdeu porque ela denunciou espontaneamente esse erro. Foi lá, refez toda a apuração e pagou as diferenças dos impostos. Mas, não gosto muito de falar essa palavra, mas foi uma espécie de ré. Né? Imagina só, tudo que ela organizou, tudo que o setor de vendas definiu como preço, considerando que ela pagaria, que isso seria benefício, não era um benefício, era o contrário, ela interpretou de forma equivocada. Então, quer dizer, cobrou menos do valor da mercadoria para aquele cliente e depois ainda teve que pagar uma diferença de imposto. Então, não sei dizer se a empresa teve prejuízo. Mas com certeza ela teve desembolsos que ela não gostaria de ter tido, né? Pela multa e juros pelo atraso e também a questão de ter feito todo um orçamento, um cálculo de preço de venda que acabou não sendo aquele, deveria ter sido outro. Tem alguns estados também que colocam o crédito presumido a diferença do valor da entrada para o valor da saída. Não é tão comum, eu não vejo tanto, mas pode acontecer, então você também tem que ficar de olho nisso. Então a questão de como calcular o crédito presumido é de muita importância, porque se errar a forma de cálculo, você vai pagar ou menos imposto ou mais imposto. Quando se paga mais, é mais fácil de resolver, porque assim, depende de algum estado, ele aceita crédito direto da diferença quando se paga mais, outros estados é um processo de restituição que pode levar anos para você conseguir retomar isso. Quando você paga menos, de resolver até é mais fácil do que a questão de pagar mais, porque daí você vai atrás de restituição. Quando paga menos, é só fazer a guia da diferença com multa e juros. Mas eu digo, a facilidade de resolver existe, mas o empresário não vai gostar nada disso. Então, quer dizer, é fácil de resolver, mas não é bom. Acho que essa é a palavra. Daria uma tremenda de uma dor de cabeça. E aí, gente, nós temos dois tipos de créditos presumidos. Nós temos aquele crédito presumido que ele é em substituição aos créditos efetivos. E nós temos o crédito presumido que ele é cumulativo com os créditos efetivos. Mas, Tatiane, o que seria afinal esse crédito efetivo? O crédito efetivo é aquele crédito que você tem direito. Vamos supor, então, que a sua empresa é uma indústria. O que seria o crédito efetivo para essa indústria? A entrada de matéria-prima, a entrada de produtos secundários que te dariam crédito, produto de material de embalagem de apresentação, o ativo imobilizado, que ali, em regra geral, em 48 vezes, com todas as regras do ativo. A energia elétrica, aí depende muito de cada estado, mas em geral é 80% do valor de ICMS ou através de laudo técnico. Então são aqueles créditos tradicionais, esses são os créditos efetivos. Então tem benefício que você pode utilizar todos esses créditos e mais o presumido. Esse do laticínio, por exemplo, que eu falei para vocês. Na maioria dos estados, a empresa ela tem direito ao crédito normal das entradas e mais o presumido. Ah, mas claro, né, Tatiane, que o estado vai conceder isso. Por quê? Porque quando ela compra o leite, ela compra de produtor, não tem crédito, então não tem crédito mesmo. Mas tem do ativo, ela tem o crédito da embalagem, vamos supor que ela faz doce de leite. Tem a latinha do doce de leite, que é uma embalagem, que é de apresentação e daria crédito. E toda a proporção ali das saídas tributadas para a questão do ativo em 48 vezes. Então, assim, ela pode aproveitar esses créditos e mais o 4%, nesse exemplo, né? 4% da compra do leite de produtores daquele estado, vamos supor. Então, é cumulativo. Nesse caso, não tem o que ver que é incentivo. Eu tenho os créditos normais e mais esse bônus de crédito presumido que o estado está me dando. Então, é claro que é incentivo. Aí eu não tenho nem que ficar fazendo cálculo. Eu estou ganhando, a mais do que eu tenho direito. Então, é benefício de certeza. A não ser que vem junto com isso um monte de condições. E aí você tem que olhar uma a uma se você consegue atender aquelas condições. Porque se não conseguir atender, é um incentivo que a sua empresa já não pode usar. Então, mas em geral, quando ele é cumulativo com os créditos efetivos, ele é sim um benefício e você acaba ganhando com isso. Agora, quando o crédito presumido ele é utilizado em substituição aos créditos efetivos, aí é que mora o perigo. Aí entra
o assunto principal da palestra. Você tem que analisar o cenário da sua empresa. Gente, eu já vi empresas que o mesmo benefício, o mesmo incentivo, elas estão no mesmo segmento. Para uma é vantagem o crédito presumido, para outra não era. Porque tinha que abrir mão dos créditos. Aí você imagine uma indústria que poderia, vamos supor uma indústria que pode pagar, aí usa o crédito presumido e paga efetivamente 3%. Poxa, ela destacaria 17%, vamos supor, né? Ela destacaria 17%, mas ela paga 3%. É claro que é um incentivo. Ótimo? Sim, ótimo. Mas e se essa indústria, ela acabou de renovar o parque fabril todo, comprou um monte de máquina caríssima, se ela tem milhões aí de crédito, será que vale a pena ela abrir mão dos créditos efetivos para pagar efetivamente 3%, esquecendo todo o crédito? Numa dessa, ela pode ter crédito acumulado por meses ou até anos, porque ela acabou de renovar o parque fabril. Claro que é só um exemplo. Ela pode ter comprado um monte de matéria-prima. Esse mês não é um mês legal para você solicitar o crédito presumido em substituição aos efetivos. Então espera, vamos diluir esse crédito aí, porque, veja bem, se a empresa tem crédito acumulado, ela tem crédito acumulado, vamos supor que ela também exporte e esse crédito vem sendo acumulado. Será que vale a pena para ela abrir mão dos créditos efetivos e usar o presumido, se de repente lá no presumido diz que é só sobre saídas tributadas? E aí ela pode aproveitar aquele crédito todo das mercadorias que ela exportou para abater do débito das mercadorias que ela vende no mercado interno? Então são coisas que a gente tem que analisar. Então, nesse caso que eu falei para vocês, as duas empresas são do mesmo segmento. Para uma era, nossa, o incentivo do crédito presumido era a saída dela, sabe? Era tem que o benefício mesmo. Para outra, não. Para outra não era. Por causa desses fatores todos. Então, vamos analisar as condições e o cenário da empresa. Porque você está abrindo mão. E outra coisa, tem que olhar as condições. Geralmente, quando você utiliza crédito presumido em substituição aos efetivos, você tem uma condição de ficar nessa sistemática por 12 meses. Não é ficar analisando mês a mês. Esse mês vale a pena eu ter o crédito. Normal. Então, eu não uso presumido. Opa, agora nesse outro mês vale a pena ser o presumido. Não é assim que funciona. Geralmente, são 12 meses que você tem que ficar naquela sistemática. Então, já pensou? Você tem uma transportadora, acaba de renovar a frota, tá lá com muito crédito por causa da entrada dos caminhões, e aí o contador foi lá e viu que tinha um incentivo de crédito presumido e foi lá e topou aquele crédito presumido. E aí não vale a pena. E depois de usar um mês, você é obrigado a ficar 12 meses. Só pode desistir depois de 12 meses. Então, gente, tem que tomar bastante cuidado. E assim, a empresa quando tiver, porque eu falei aqui, dei o exemplo do contador, porque eu sou contadora, mas você está lá no escritório de contabilidade trabalhando. E aí o seu cliente não avisa que vai renovar a frota ou que vai comprar um monte de máquina e daqui a pouco chega essas notas. E aí você tinha acabado de pedir, você sabia, você leu todo o regulamento e você viu que ele não tinha. Para ele valia a pena o crédito presumido em substituição aos efetivos. Só que daí o empresário já estava ali analisando uma situação toda, comprou um monte de coisa e não te falou. E aí mudou todo o cenário. E aí agora ele vai pagar mais imposto do que ele pagava antes. Então, assim, tem que ter essa comunicação entre o cliente e a contabilidade. Antes de pedir um crédito presumido, se ele é em substituição aos efetivos, faz ali as simulações, mas questiona o empresário. Olha, tá pensando em comprar alguma coisa diferente, em importar, enfim, tudo que pode acontecer de situações que pode mudar o cenário, você tem que questionar. Tá pensando em mudar a frota? Tá pensando em comprar muito ativo? É porque aí você vai ter que explicar, claro, porque se você disser para mim que não, vale a pena você mudar a forma de tributação da tua empresa e utilizar o crédito presumido. Se você disser, não, mês que vem já tá para chegar aí assim, 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 aí já não vale a pena. Então, ou melhor, pedir para ele esses dados para você jogar na simulação também, que pode ser que ainda vale a pena usar o crédito presumido. Então, é complexo, não é só chegar a ler o regulamento, dá para fazer. Não, não dá para fazer. Nós temos que sempre olhar o cenário da empresa. E assim, eu sempre falo para os meus clientes, olha, não analisa só um mês. É muito perigoso analisar um mês, porque você pode pegar um mês aí que teve muito faturamento, outro que teve pouco. Um ano já fica bom. Quanto mais períodos você puder pegar para fazer essa simulação, melhor. Acho que um ano, uns 2 anos aí tá legal.
Ou até faz, sabe? Faz, por que não? Faz uma simulação de 5 anos, de 2 anos, de 1 ano, até para você ver, olha, em 1 ano não é legal o crédito presumido, mas se você analisar 2, já fica interessante. E aí vai de cada um, né? Aí o empresário define se ele vai querer ou não. Mas em geral, quando é incentivo, eles querem. Certo, gente? Então, quando o crédito presumido ele é cumulativo com o efetivo, é claro que é benefício. Você tem um bônus, então você diminui a sua carga tributária. Agora, quando o crédito presumido é em substituição aos efetivos, é que aí entra a sugestão de você analisar isso com calma. Analisar, pegar o cenário, conversar, empresário e contador, e aí chegar a uma conclusão se vai mudar o tipo, vai utilizar o incentivo ou não vai utilizar. Como eu já falei, vocês têm que olhar sempre as condições. E alguns estados exigem que quando você utiliza crédito em substituição aos efetivos, você acredita os efetivos. Então, quer dizer, você vai lá e olha, tem matéria-prima que dá crédito? Tem. No caso da indústria, os créditos presumidos também tem para atacadistas, para importadores. Então, você sempre tem que observar. Mas na maioria dos estados, ele manda você acreditar o ICMS efetivo e depois estorná-los. Ou seja, tem uma indústria que utiliza um crédito presumido em substituição aos créditos efetivos. Mas você vai lá e olha, o teu regulamento diz que mesmo assim você acredita os efetivos e depois estorna. Você vai ter que controlar tudo. O que entra de matéria-prima que dá crédito, o que não dá crédito, daí não acredita. O ativo em 48 vezes, registra na ficha lá do SPED fiscal, lá no bloco G. Você faz todos os controles de crédito. Fechou o mês? Você faz o lançamento de estorno desse crédito. Estorno de crédito é débito, ou seja, você zera o seu crédito. E aí sim você aproveita o crédito presumido. Então uma das condições, digo até burocracia, que os fiscos trazem para você poder utilizar esse crédito em substituição aos efetivos. Você acredita e depois estorna. Zerou, matou isso, aí sim utiliza o crédito presumido. Muitos perguntam, qual é o objetivo do fisco? Não tem como saber exatamente o objetivo, mas eu acho que é mais para o fisco ficar analisando realmente se ele continua com aquele crédito presumido, se ele revoga. Imagino eu, né? Não tem como a gente saber quando eles definem algumas coisas, que às vezes a gente se surpreende, mas qual é o objetivo disso? Né? Na prática a gente não sabe muito, mas está na legislação, a gente vai ter que cumprir, porque senão nós corremos o risco do nosso benefício ser descaracterizado. Outra questão que vem sendo bem utilizada pelos estados é a subapuração do ICMS. Ou seja, quem utiliza crédito presumido em substituição aos efetivos, quando vai jogar tudo na apuração, você vai ter os créditos, você vai ter o estorno desse crédito e você vai ter a utilização do seu crédito presumido. Tudo na tua apuração normal. Depois você vai ter que separar da sua apuração normal e fazer uma subapuração, ou seja, todas as receitas em que você utiliza crédito presumido em substituição aos créditos efetivos, elas têm que ser separadas das receitas que não têm o benefício. Então, no SPED fiscal, a maioria dos estados adotaram o registro 1920. Então, vai tudo para o E110, que é a apuração normal de ICMS. Depois do E110 é separado o que tem o TTD, os benefícios, do crédito presumido. Tanto o débito quanto o crédito e o crédito presumido sai do E110 e vão para o 1920. É como se você tivesse duas apurações de ICMS. Só que daí só que ao invés de você separar já logo na emissão de notas e crédito, não, você joga tudo no local só, que é o E110, e depois separa para o 1920, o que faz parte do crédito presumido. Isso só acontece quando ele é em substituição aos créditos efetivos. Quando ele é cumulativo com o efetivo, daí não tem essa subapuração. Agora eu vou mostrar para vocês uma simulação que eu fiz em valores para vocês verem que neste caso não vale a pena utilizar o benefício do crédito presumido. Eu escolhi o transporte de cargas que tem um crédito presumido de 20% para mostrar para vocês como pode acontecer de não ser um benefício. Então, como o transporte de cargas tem pouco crédito, ao olhar o 20%, pode ser que você chegue à conclusão que sim, que vale a pena utilizar o crédito presumido de 20% do valor do débito, mas ele é em substituição aos créditos efetivos. Então, você tem que olhar no seu estado quais são as possibilidades de crédito que as transportadoras de cargas podem utilizar antes de optar pelo presumido de 20%. Tem estados que o crédito é mínimo,
combustível e o ativo, e olhe lá ainda, tem estados que deixam aproveitar crédito das peças, dos pneus, então é bom fazer o cálculo, ver como que funciona a regra para aproveitamento daquele crédito e comprar. E se a empresa optar pelo presumido, quanto ela teria pago em todo esse período aí de 1, 2, 3 anos? Ela teria pago menos ou mais. Então, você tem que analisar a situação e também se a empresa está pensando em renovar a frota, porque daí, quando ela aproveita o 20%, ela abre mão dos efetivos e ela é obrigada a ficar nessa sistemática no mínimo por 1 ano, por 12 meses. Isso é padrão nos estados, porque é um convênio autorizativo. Então, deixa eu mostrar para vocês esse cenário. Na primeira situação é a apuração tradicional do ICMS. Então, vamos supor aqueles débitos ali, ó. Entrada de peça de caminhão por R$ 93,60 de crédito, então foi R$ 780 de valor de entrada, a 12% deu R$ 93,60 de crédito. Aquisição de óleo diesel a R$ 10 mil, deu R$ 1.200 de ICMS de crédito. Material de escritório não dá crédito, né? Uso e consumo não tem crédito. Aquisição de pneus, 5.350, vamos supor a 18%, deu R$ 963. Não peguei um estado específico, tá, gente? Eu peguei, assim, a alíquota só para mostrar para vocês que pode ou não ser interessante o crédito presumido. A aquisição de peça de caminhão por 1.910 a 17% deu R$ 324,70 de crédito. E a aquisição de óleo diesel, então, R$ 126. O que acontece? Em todo esse cenário aqui, nós tivemos um total de créditos do estado X de R$ 2.707,30. A princípio foi esse crédito. E aí a gente vai para, continuando ainda a apuração tradicional, vamos para os débitos. Então nós tivemos serviços prestados no estado X, R$ 20.900, vamos supor a 17% deu R$ 3.553 de débito. Vamos supor também que essa transportadora ela esteja estabelecida no estado X. Serviço iniciado lá no estado X, então, deu 7.500 a 7%, 525. Então, o serviço iniciado no estado X iniciou naquele estado e terminou em outro estado. A 7% deu 525 de débito. Serviço iniciado no estado X para outros estados que vão a 12, deu 1.836 de débito. O 3.553 ali foram serviços prestados dentro do estado X. O total de serviços prestados dentro do estado X e iniciando-se no estado X para outros estados deu 5.914 de débito. Serviços iniciados no estado Y, 8.200 a 12%, vamos supor que deu R$ 984 de débito de ICMS. E serviço municipal, que inicia e termina no mesmo município, deu R$ 800 e nada de ICMS. Por quê? Quando o serviço é iniciado e terminado no mesmo município, isso é ISS, então não pode entrar aqui na questão do crédito. Aliás, não pode entrar aqui na questão de débito de ICMS, não tem débito. Consequentemente, não tem crédito, porque, gente, no serviço de transporte, o fato gerador é o início da prestação de serviço. Então, a transportadora ela vai poder aproveitar crédito ICMS somente se o frete iniciar no estado onde ela é inscrita. Então, frete intermunicipal, porque municipal e ISS daí não te dá crédito de ICMS, e interestadual, iniciado no estado onde ela está inscrita. Então, neste caso, a transportadora é do estado X. Então, R$ 5.914 foi de débito para o estado X. E aí, 984 foi pago de ICMS para outros estados. Então, na proporção do que ela pagou para outros estados e o que ela pagou de ISS, né, do que ela fez de serviço municipal, ela não tem crédito. Isso a gente ainda está vendo a apuração normal, sem crédito presumido. Então, por que eu coloquei esse estorno de crédito ali em vermelhinho, R$ 462,41? Por quê? Como o ICMS é pago sempre para o início do estado, na proporção do que começou em outro estado, você tem que estornar o crédito. Você só tem direito ao crédito na proporção dos débitos que você pagou para o seu estado, para o estado onde iniciou o serviço de transporte. Então, nesse exemplo, olha ali a memória de cálculo no slide. Ó. No estado X, teve um faturamento de R$ 43.700. Então, o percentual foi de 82,92%. Já no estado Y, teve 8.200, um percentual de 15,56, e municipal, R$ 800, com um percentual de 1,52. Então, o total do faturamento dessa empresa foi de R$ 52.700. Porém,
ela tem que estornar o correspondente a 17,08% de crédito, porque 15,56% começou em outro estado e 1,52% foi municipal. Então, 17,08% é o que ela tem que estornar, que ela não tem crédito. Então, pegando todo o crédito da empresa e aplicando 17,08%, então a gente volta no slide anterior, o crédito da empresa é R$ 2.707,30. Desse valor, ela não pode aproveitar R$ 462,41, que equivale a 17,08%. Então, o que ela tem que fazer se ela ainda não aproveitou o crédito presumido? Ela acredita tudo isso aí, né, os R$ 2.707, e depois ela faz um lançamento a débito de R$ 462,41, porque daí ela estorna o crédito que ela não tem direito. Então, nesse caso, o saldo devedor da empresa seria de R$ 3.669,11. Seria o valor que ela teria que pagar de ICMS para o estado X, porque para o estado Y já foi pago lá direto para aquele estado. Já na segunda possibilidade de utilização do crédito presumido, olha só, esquece os créditos efetivos. Aqui é só uma simulação para você ver o que você tem direito. Porque na prática, se você opta pelo crédito presumido aqui desse 20% do transporte, você vai ter que ter todo o controle dos créditos efetivos para estorná-los na íntegra e aí sim aproveitar o 20%. Aqui nesse cenário é apenas uma simulação para tomada de decisão. Então, olha só, usando o mesmo exemplo do débito, serviço iniciado lá no estado X, 20.900 a 17%, deu 3.553. O serviço iniciado no estado X, 7.500 a 7%, 525. Mais o interestadual a 12, né, 1.836. O total de débitos aqui deu R$ 5.914. Total de débito de ICMS a ser pago para o estado X. Já foi pago 984 para o Y, daí não entra no cálculo do crédito presumido aqui, porque a gente está analisando o estado onde a transportadora está inscrita. E não entra também o R$ 800, que é municipal. Então, nesse caso, o crédito seria o quê? 5.914 vezes 20%. Seria R$ 1.182,80. O que aconteceu aqui? Na segunda possibilidade, que é a utilização do crédito presumido, deu R$ 4.731,20 de ICMS a recolher. Se você comparar 4.731 com 20, e aí eu vou voltar lá na primeira possibilidade, contra 3.669 com 11, neste cenário não vale a pena utilizar a apuração do crédito presumido. E veja que nesse exemplo nem teve ativo imobilizado. Então imagine aquelas transportadoras que têm um grande ativo. Dá uma olhadinha com calma, gente. Olhando esses cenários aqui, claro que aqui foi só um exemplo, eu coloquei só um período, mas na prática, quando você for fazer a simulação, eu sugiro fazer mais de um período, porque usar um mês só fica muito arriscado. Mas assim, fica bem evidente nesse caso que, para esta empresa, o crédito presumido deixou de ser um incentivo para ser um desincentivo, não valeu a pena. E já pensou se você optou e aí vai começar a fazer simulações e aí vai ter que ficar 12 meses nessa sistemática. Depois de 12 meses é que vai poder desistir. Aí refaça os cálculos para ver. Tá vendo só, gente? Não é porque é um crédito presumido que é um benefício fiscal. Você vai ter que analisar o cenário da sua empresa. Então, primeiro é simulação de cálculos mesmo. Em geral, é interessante. Na maioria dos casos é interessante. Mas a gente não pode, porque a maioria é interessante, então nem vou calcular. E aí vai que para a sua empresa ela está na minoria que não é interessante. E aí vai pagar mais imposto do que precisaria, sendo que é um benefício legal. Então, assim, falando em benefício legal, dá uma olhadinha se está aprovado pelo CONFAS, esse TTD, esse regime especial, esse benefício de crédito presumido. Esse que eu coloquei para vocês é só um exemplo, nós temos diversos benefícios fiscais nessa linha de crédito presumido. Então, olhem se está aprovado pelo CONFAS. Se estiver aprovado, e aí o convênio 190 de 2017 aprovou vários, aprovou tudo desde que o Estado cumprisse algumas regras. Dá uma olhadinha se o seu Estado cumpriu essas regras para você continuar utilizando aí com segurança. Analisem muitas condições. Primeiro é a simulação. Na verdade, tem a simulação sim. Depois da simulação, aí você começa a ver as condições e aí você tem que analisar se o teu cliente consegue atender as condições. Tem crédito presumido que a condição é entregar o SPED fiscal de forma correta.
E aí você começa, seu cliente não entrega as informações, começa zerado, é feito de qualquer jeito só para pelo menos estar enviando. Daqui a pouco o fisco vê que o SPED fiscal da empresa está todo errado e vai lá e multa a empresa porque ela não atendeu uma das condições. Claro, além de ser obrigada ao SPED, a condição do crédito presumido é que o SPED esteja em dia, de forma correta, e aí não atendeu. Ou ainda, tem que adquirir, vamos supor, mercadorias só do teu estado, e aí você adquire de outro estado. Então, tem várias condições que tem que ser analisado com cuidado. Será que esse meu cliente, ele consegue atender esse benefício? Ah, ele consegue, então vamos pedir. Não, não vai conseguir. Então, conversa com ele, pede de repente uma declaração dizendo que ele assume que ele está sabendo das condições, e aí, né, vida que segue, e tomara que esse incentivo ele seja bom para a empresa. Como eu falei para vocês, na maioria dos casos ele é bom sim. A gente tem que analisar as exceções para não correr o risco de solicitar um regime especial para o nosso cliente ou começar a utilizar um crédito presumido que para ele não é interessante. E é isso, gente. Esse é o recado que eu queria passar para vocês, né? Tomar um pouquinho de cuidado com o crédito presumido. Uma boa sorte, desejo muita saúde e muito sucesso para todos e até a próxima.